Nós vamos trazer uma palavra, ela é mais para culto de ensino, culto de terça-feira. Porém, como nós não tivemos essa semana, ninguém morre se fizermos hoje, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 6, onde nós lemos. Nós vamos ter por base o verso 1. Algumas traduções dizem assim: também vos notifico, irmãos. Outras vão dizer: ora, irmãos, desejo lembrar-vos. Então Paulo diz, verso por base 1: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Amém. O apóstolo Paulo vai dirigir-se aos irmãos da igreja de Corinto, igreja essa que tinha os 9 dons do Espírito. E quando Paulo se dirige a eles, na primeira carta, Paulo vai dizer que está notificando, está fazendo conhecer, está vos comunicando, está vos anunciando, está vos lembrando. Ele diz: irmãos, estou vos anunciando, lembrando, notificando, anunciando o evangelho, a palavra, a mensagem que vos já tenho anunciado. É como se alguém reforçasse alguma mensagem, algum aviso. Quando alguém vai fazer alguma coisa no outro dia cedo, não esquece, hein? 7 horas. Dá 5 minutos depois, 7 horas. Ou seja, está lembrando, notificando, anunciando. E Paulo está dizendo isso, que ele está lembrando aos irmãos de Corinto, está trazendo à memória deles, reforçando, anunciando, comunicando aquilo que ele já vinha fazendo sempre, que era anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estava anunciando as boas novas de salvação, estava lhes pregando a palavra da maneira que deveria ser ministrada, o evangelho dentro da sua essência, trazendo a sua definição, trazendo o evangelho para o povo, em que Paulo vai definir em Romanos que é poder de Deus. E presta atenção, que evangelho era este que ele estava anunciando? Era verdadeiramente a palavra, as boas notícias, a mensagem central do evangelho, que sempre vai dizer que é salvação. A palavra do evangelho sempre vai abordar para salvação. Porque qual é a finalidade do evangelho? A salvação de todo aquele que nele crê. Paulo não queria e não poderia, como pregador deste evangelho, direcioná-lo para qualquer lugar. Não poderia perder o foco principal, não poderia perder a centralização do evangelho. Ele não poderia anunciar o evangelho de casas luxuosas. Ele não poderia anunciar um evangelho
de vida fácil. Ele não poderia anunciar o evangelho de conquistas terrenas, não. O evangelho que Paulo queria anunciar é as boas novas ou as boas notícias, que para o grande pecador existe um grande Salvador, que para o perdido Jesus é o caminho, que para quem não tem esperança, o nome de Jesus também é esperança, que para o enfermo, ele, Jesus, tem poder de lhe manifestar a cura. Aleluia. Então Paulo não poderia sair desses ensinamentos. Porém, o que é o evangelho? As boas novas e as boas notícias. E qual a sua definição? É a somatória dos ensinamentos, das ordens, das instruções, dos mandamentos, das doutrinas de Cristo, falado por Ele, quando estava presente, registrado na sua palavra, escrito. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos pregar este evangelho, obedecer este evangelho, fazer conforme o evangelho que ele nos deixou. Presta atenção à sua essência, a expiação de um único e eterno sacrifício, para dar uma oportunidade de quê? De redenção, de remissão, de libertação, de resgate e de salvação. A essência do evangelho não é falar para quem não tem carro, que se ele vier para Jesus, ele vai ter carro. A essência do evangelho não é para falar quem está quebrado, que se ele vier para Jesus, Jesus vai pagar todas as contas dele. Não. A essência do evangelho não é para falar para o pobre que é na igreja que ele vai encontrar riqueza, não. A essência do evangelho é dizer, irmãos, éramos perdidos, desgarrados, condenados à morte eterna, não havia mais nenhuma oportunidade, mas qual a essência dele? Ele se fez maldito por nós, ele foi como ovelha muda para o matadouro. Sabe para quê? Só para abrir para as nossas vidas a porta da salvação. Então o evangelho nada mais é do que salvação, redenção, libertação e remissão e resgate para os que se haviam perdido. Poderíamos tratar o evangelho com vários títulos: evangelho do reino, evangelho de Jesus Cristo, evangelho de Deus, evangelho da graça, para acrescentar o evangelho de seu Filho e o evangelho da glória de Cristo, o evangelho da nossa salvação, o evangelho da paz e o evangelho eterno. Mas todos têm um ponto central: o evangelho, a salvação. Porém, um dos versículos que o apóstolo Paulo resume é que o evangelho está em Romanos capítulo 1, verso 16a. Ele, Paulo, traz para ele essas palavras, e Paulo vai dizer assim: não me envergonho do evangelho, não me envergonho do evangelho. Leia aí, ó, só até a primeira vírgula ali, ó. Vamos lá? 1, 2, 3. Paulo está dizendo aos irmãos da cidade de Roma, dizendo assim: olha, porque não me envergonho, porque o evangelho não me traz nenhuma vexação, o evangelho não me traz nenhum constrangimento, o evangelho não me humilha. O evangelho, para Paulo, ele diz que ele não tinha vergonha, porque era poder de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o evangelho não mudou,
O Evangelho ainda permanece o mesmo. O Evangelho ainda é o mesmo. Porque não me envergonho. Como eu posso sentir vergonha do Evangelho, que é o caminho para quem está perdido? Como eu posso sentir vergonha de um Evangelho, que é a esperança, é o amor para quem não tem amor? Como eu posso ter vergonha do Evangelho que me acolhe, que me abraça, que me dá um voto, que me dá um crédito, que me dá um nome? Antes do Evangelho, bebum, cachaceiro, perdido. Depois do Evangelho, homem de Deus, pregador da palavra, servo do Deus Altíssimo. Como sentir vergonha desse Evangelho? Paulo vai dizer: não me envergonho, porque este Evangelho não traz vergonha, irmão. Pelo contrário, este Evangelho, ele nos traz alegria. Este Evangelho, sabe o que tem dentro dele? Eu vou te enumerar algumas coisas, mas mesmo assim eu vou ficar bem longe. Dentro deste Evangelho tem paz para quem precisa de paz. Dentro deste Evangelho tem solução para quem precisa de solução. Dentro deste Evangelho tem amor para quem precisa de amor. Dentro deste Evangelho tem libertação. Talvez tratamento não deu certo, nada deu certo, mas o Evangelho é poder de Deus para libertar quem precisa de libertação. Dentro desse Evangelho tem cura. Onde a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue gastou todo o seu dinheiro e ninguém conseguiu curar. Mas o Evangelho me apresenta um que pode curar. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Esse tem poder. Esse pode fazer coisas maravilhosas. Este pode fazer coisas em que a medicina não faz. Este chega onde o remédio não vai. E quem que me apresenta isso? O verdadeiro Evangelho. Porém, irmãos, eu vou lhe fazer uma pergunta. O que estão fazendo com o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho é lindo, o Evangelho é maravilhoso, o Evangelho nos falta palavras para encontrar definição para ele, porque eu fico pensando o que seria da humanidade sem o Evangelho, o que seria das vidas sem o Evangelho, porque o Evangelho, ele passa por barreiras. O Evangelho ultrapassa nacionalidades. O Evangelho restaura. O Evangelho, ele faz coisas maravilhosas. O que estaríamos fazendo aqui nessa noite se não estivesse o Evangelho, a palavra para ser ministrada? O que estaríamos reunidos neste lugar se não abríssemos o Evangelho, a palavra de Deus, e por ela começasse a ministrar? A Bíblia tem aproximadamente 1600 anos, e dentro de 1600 anos é o livro mais vendido. É um livro que todos os anos a tiragem é maior. Sabe por quê? Porque é o único livro que nós temos o autor presente para falar conosco. Aí eu te pergunto, o que estão fazendo com o Evangelho? Paulo estava notificando aos irmãos de Corinto, dizendo: olha, eu vos notifico, eu vos comunico, eu vos anuncio o Evangelho que já vos tenho anunciado. Porém, se você olhar aqui, ele fala no verso 2 do capítulo 15: pelo qual também sois salvos,
se o retendes tal como vos anunciei. Paulo tem ciência, Paulo tem convicção, Paulo tem a certeza que ele anunciava a palavra de Deus com toda verdade, aleluia, com toda veemência, com toda certeza. Então ele diz assim: pelo qual também sois salvos. Olha a certeza de Paulo. Mas sabe por que ele afirma se os irmãos são salvos? Aqueles que verdadeiramente reteram a palavra da maneira que ele anunciou. Ainda hoje é assim. Se a palavra é pregada com verdade, se a palavra é pregada com sinceridade, se a palavra não é deturpada, se a palavra ninguém precisa acrescentar nada nela, porque ela é completa. E se você ouve a palavra e retém a palavra, tem uma boa notícia para você: Paulo está te chamando de salvo. Paulo está te chamando de salva. Agora veja bem: se não é que crestes em vão. Agora, aqueles que ouvem a palavra e não dão crédito à palavra, aqueles que a palavra entra por um ouvido e sai por outro ouvido, aqueles que acham que a palavra não é desse jeito, não é desta maneira, não é do jeito que o pastor está ministrando, não é do jeito que o pastor está falando, ele não lhe garante em nenhum momento a salvação. Porém, Paulo cita a própria palavra dizendo: pois primeiramente vos entreguei o que também recebi. Alguém anunciou para Paulo que Cristo era o Filho de Deus, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Paulo entra para uma classe seleta de privilegiados quando está no caminho de Damasco, acompanhado de mais 2 homens. De repente ele vê um clarão mais forte do que o sol do meio-dia, onde as suas vistas escureceram, onde Paulo já cai de joelho. E Paulo diz: Senhor, quem és, Senhor? E ele só ouve uma voz dizendo assim: Paulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não recebeu de nenhum teólogo, Paulo não recebeu de nenhum diretor ou reitor de faculdade de teologia. Paulo recebeu diretamente de Jesus. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi. E o que Paulo recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados. E ele vai citar: não é as minhas palavras, não é eu, Paulo, que digo, não é eu, Paulo, que profetizo, mas ele vai dizer: segundo as Escrituras. O verdadeiro evangelho está contido dentro das Escrituras. O verdadeiro evangelho é a poderosa palavra de Deus. Neste evangelho, ai dos que acrescentam. Neste evangelho, ai dos que retêm. Neste evangelho, ai de um pinguinho no i. Este evangelho, ninguém tem poder para fazer nada, porque este evangelho já está completo. Verso 4: e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia. Vem Paulo de novo, dizendo: segundo as Escrituras. Então o apóstolo Paulo estava reafirmando o genuíno evangelho, a genuína palavra de Deus. Porém eu te pergunto: o que estão fazendo com esse evangelho nos dias atuais? Há uma indignação,
um sentimento de cólera, de ira, de desprezo, diante da afronta, da repulsa e da revolta com que estão fazendo com o Evangelho de Jesus Cristo. Se o Evangelho é para virar bagunça que é hoje, Jesus Cristo não precisava ter enfrentado a morte de cruz. Se o Evangelho é para virar a bagunça que está nos dias de hoje, não havia necessidade de ter colocado nele coroas de espinho. Se é para virar a bagunça que está hoje, não havia necessidade dele tomar uma chicotada. Se é para virar a bagunça que está hoje, não havia necessidade de carregar uma cruz nu, diante de todos os povos, sendo humilhado, caçoado, para ser o Evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje. É inadmissível, é inaceitável, é intolerável descaracterizar o Evangelho de Cristo para a numerolatria das igrejas, onde as casas estão cheias de amuletos, estratégias e inovações. Eu fico vendo Pedro, no dia de Pentecoste, 120 almas dentro do templo, eram 600, mas poucos tiveram a virtude de esperar. E a Bíblia diz que aqueles 120, quando estavam ali, veio um vento impetuoso, um vento envenenado, onde todos foram cheios e receberam línguas repartidas como de fogo. Eu fico imaginando Pedro na sua primeira pregação, ao subir em uma pedra e dizer assim: olha, para você que quer mudar de vida, vamos começar a campanha de 7 sexta-feira da chave da vitória. Foi esse o argumento de Pedro? Para você que quer mudar a sua história, nós vamos começar 7 quinta-feira das causas impossíveis. Como naquele tempo não tinha caneta, vamos para a pena da vitória. Vamos começar a quarta-feira da pena da conquista. Tudo que você escrever é porque Deus já lhe deu. Pedro precisou de amuleto? Então eu te pergunto, o Evangelho precisa de amuleto? Pedro, simplesmente tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O verdadeiro Evangelho não precisa de amuleto, não precisa do copo de água em cima da televisão. O verdadeiro Evangelho não precisa da rosa, não precisa da água do Rio Jordão, não precisa da caneta da vitória, não precisa de 7 sexta, 7 quinta, 7 quarta, 7 terça, 7 segunda, 7 domingo ou 7 sábado. O verdadeiro Evangelho ainda precisa somente de uma ação, chamada ação do Espírito Santo de Deus. Pedro, a fazer uso da palavra e dizendo: arrependei-vos, sem microfone, sem caixa de som, sem potência, sem terno da melhor qualidade, não foi nada preciso, mas o Espírito Santo convenceu as pessoas e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu te pergunto, o que estão fazendo com o Evangelho de Jesus Cristo nos dias de hoje? É momento de indignação, é momento de repulsa, de afronta, porque estão descaracterizando a essência. Pouco se fala em salvação, pouco se fala em arrebatamento de igreja, mas se fala do melhor desta terra.
se fala de condições financeiras. Presta atenção, o Evangelho cresceu com ação polivalente, o precursor do Evangelho, onde somente Cristo é o centro dele. Quem é o polivalente? Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, enviarei o amigo, enviarei o conselheiro, enviarei aquele que estará convosco todos os dias. Presta atenção. Hoje as igrejas estão cheias, mas não pelo Evangelho genuíno. Chegaram à calamidade de distribuir carnê, 10 prestações, seja fiel. Aí o camarada passa apertado, paga as 10 prestações, não recebe nada, mas eles logo têm uma saída. Sabe por que você não recebeu? Porque te faltou fé. É esse o Evangelho de Jesus Cristo? As casas estão cheias, não por pessoas que estão sendo arrebatadas pelo Evangelho da salvação, não por pessoas que estão sendo arrebatadas pelo Evangelho da libertação, não pelo Evangelho da redenção. Quantas pessoas vêm para a igreja por interesses próprios? Eu vou porque alguém diz que Deus dá casa. Eu vou porque alguém diz que Deus dá carro. Eu vou porque alguém diz que se o pastor orar eu vou ficar curado. Eu vou porque alguém diz que se eu for para lá, minha vida vai mudar. E é necessário sempre estar com seus amuletos, as suas inovações. Vamos para a campanha de Jericó, 7 voltas naquilo que tu quer. Vamos para a campanha. Ninguém faz a campanha de oração. Vamos para a campanha de Gileade. Vamos para a campanha. Tem tanta campanha que até me soma o nome dessas campanhas, graças a Deus. E o verdadeiro Evangelho só tem uma campanha. E essa campanha as pessoas não gostam de fazer. Chama-se campanha de oração. Essa campanha as pessoas não gostam. Pastor, mas essa campanha não tem profecia, né, pastor? Essa campanha não tem revelação. Esta campanha não tem barulho. É porque na oração é lugar de chorar. Oração é lugar de pôr o rosto no pó. Oração é lugar de falar com Deus, intimidade com Ele. Oração é lugar que você conta tudo para Ele. Ele não põe no Face, Ele não põe no Zap, Ele não põe no Instagram. Oração é lugar que você vai se derramar para Ele. Eu não vou falar o nome de um pastor, que nós estamos gravando, mas a minha indignação vai para um renomado pastor de expressão, de nome, influente. Hoje ele é pastor presidente de um ministério chamado Vitória em Cristo. Muito bom na sua oratória. Quando ele começa a ser acuado, ele tenta intimidar, elevando a sua voz, porque ele é um psicólogo. Então ele sabe como dominar a situação. Porém, esta semana que passou do carnaval, ele teve a pachorra, ele teve a cara de pau de colocar em cima do altar da igreja
uma escola de samba, escrito reação, todos uniformizados, e ainda com uma ironia pulsante, onde ele acha que ele está certo, dizendo assim: olha, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, eu vou deixar vocês deitar o coro, depois eu venho com a resposta. Onde ritmo carnavalesco, ritmo de samba, uma escola de samba tirado dentro da igreja, aonde eles foram desfilar. Só que eles não cantavam música carnavalesca, eles cantavam louvores. E ele disse que isso é uma estratégia que Deus direcionou eles a fazer para ganhar almas para Jesus. E aí quando começou a mandar tocar, lembra aqueles crentes do passado que ainda não foi liberto, que só basta o ritmo, pezinho direito já vai bater no compasso. Se não parar, meu irmão, sobe para a bacia, sobe para a cintura, e daqui a pouco o camarada está rebolando aonde? Dentro da igreja. E ele deixou o pessoal tocar, cantar. Aí vem ele, dentro da sua ironia, dizendo que aquilo era uma estratégia. Não julgue, porque foi Deus que direcionou, e vidas foram libertas, voltaram para Jesus, dentro daquele desfile da escola de samba. Aí eu te pergunto, que evangelho é esse? Então, para que um ladrão seja salvo, eu vou usar uma estratégia, eu vou roubar junto com ele. Para uma prostituta ser salvo, eu vou usar uma estratégia, eu vou me deitar com ela. Para que um traficante seja salvo, eu vou usar uma estratégia, eu vou traficar junto com ele. Isso é uma estratégia? E o pior, que o povo aceita. Pior, que os irmãos da igreja não tem um para se levantar e falar: pastor, esse não é o evangelho. Porque o evangelho é diferente. Paulo, quando estava preso, não precisou fazer nada para que o carcereiro aceitasse a Jesus como Salvador. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que foram libertas, de pessoas que receberam a palavra e receberam a libertação e aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu falei: Senhor, o que estão fazendo com o teu evangelho? Eu comecei a pensar em Daniel Berger e Gunnar Wingre. E se por um instante Deus permitisse que eles voltassem a essa terra, ao Brasil, e olhassem se é o mesmo evangelho que eles pregaram aqui em 1909, quando saíram da Suécia, eram batistas, foram enviados por Deus ao Brasil,
Deus mandou eles para Belém do Pará, e eram batistas tradicionais. Porém chegaram em Belém do Pará, começaram a pregar a palavra com a dificuldade do idioma, foram recebidos, acolhidos por uma igreja metodista. Porém Deus batizou Daniel Berg e Gunavi. Enquanto o povo fazia aquele silêncio, era só alguém falar assim: olha, Jesus salva. Daniel Berg e Gunavi já disparava a falar em línguas estranhas. Jesus batiza. Daniel Berg e Gunavi já disparava a falar em línguas estranhas. E 17 pessoas foram batizados dentro da igreja metodista com o Espírito Santo. E eles não aceitavam naquele tempo, não sei nos dias de hoje, o falar em línguas estranhas. Fizeram uma reunião e acharam que aquele movimento de Daniel Berg e Gunavi era contra a palavra, e expulsaram eles da igreja. Expulsaram eles da igreja, mas não expulsaram o evangelho de dentro deles. Se reuniram na casa da irmã Celina Albuquerque. E o que Deus fez com essa irmã? Batizou com o Espírito Santo. E foi instaurada a Assembleia de Deus. E eles pregavam e Jesus curava. Eles pregavam e Jesus batizava. Tanto é que sempre o lema da Assembleia de Deus foi: Jesus salva, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. Sempre a Assembleia de Deus manteve este lema: salva, batiza e leva para o céu. Eu fico pensando, se eles viessem nos dias de hoje, será que eles teriam visto que foi válido com o que estão fazendo com o Evangelho? Hoje eles pegam e tornam a casa de Deus a casa de show, festa junina. Então vamos fazer o arraiá gospel, vamos fazer o carnaval gospel. Estratégias para não perder o povo, estratégia para não perder o crente, estratégia para o crente permanecer na igreja. Porém Paulo diz: se não é que crestes em vão. Enquanto essas pessoas estão com essas estratégias, o Espírito Santo de Deus faz o quê? Nada. Porque o que segura o homem, o que segura a mulher, o que segura o jovem, o que segura o irmão, o que segura a irmã dentro da igreja é o Espírito Santo de Deus. E a sua palavra, a palavra de Deus sendo ministrada. Mas nada segura. Tudo tem tempo de validade. É por isso que são poucos que permanecem, porque a maioria fica desiludida, a maioria fica frustrada, a maioria fica decepcionada. Ah, irmão, não é do jeito que eu pensei, não é do jeito que me falaram, é porque não aceitou a Jesus, não aceitou o Senhor na sua vida. Porque quem aceita Jesus, ele sabe que o melhor caminho, o único caminho, ainda é o caminho da salvação. Quem aceita Jesus,
ele sabe que não há plano B, porque ele sabe que o plano A, que Jesus é aquele caminho, esse não falha, esse não fura, esse não vai dar para baixo, esse vai dar tudo certo, porque Ele é o caminho da nossa redenção, Ele é o caminho da nossa salvação. Gálatas capítulo 1, o verso 8, Paulo vai trazer um aviso claro. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue o que, irmãos? Outro evangelho. O que é o outro evangelho? É o evangelho que não está é o evangelho que não está na Bíblia. É o verso 8, filho. É o evangelho que não está na Bíblia, na palavra, nas Escrituras. E nas Escrituras não me ensinou que eu tenho que botar um bloco carnavalesco em cima do altar. As Escrituras não me ensinou que eu tenho que ter um arraiá gospel. Ela me ensinou isso? Mas ela me ensina que vós sois o sal da terra. As Escrituras me ensinam que vós sois a luz deste mundo. O mundo está perdido, mas nós somos a luz deste mundo. O mundo está em trevas, mas quem prega o verdadeiro evangelho brilha. O mundo está caído, mas a igreja tem que estar de pé. O mundo está longe da presença, mas a igreja ainda sente a presença do Espírito Santo de Deus. Mas ainda que nós mesmos, o interessante é que Paulo não se coloca fora da situação, porque o homem, ele sofre mudanças. O único que tem o atributo da imutabilidade chama-se Deus. Malaquias, ele vai dizer 3:6: eu, o Senhor, não mudo. Caso contrário, todos que estão aqui dentro desse recinto é passivo de mudança. Por isso que Paulo não fica fora e diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou seja, irmãos, pode ser que um dia eu chegue aqui nesse altar com um evangelho diferente, com uma palavra diferente, com um anúncio diferente. Nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado. Seja o quê? Amaldiçoado. E eu te pergunto, quantos evangelhos em cima dos altares que estão sendo pregados estão sendo anátema, estão sendo amaldiçoados? Diante desta situação que eu presenciei essa semana e vi, isso é uma particularidade minha. Eu falei: Senhor, se tu não vier buscar a igreja logo, quem que tu vai levar para o céu? Senhor, se tu não correr, se as profecias, esse restantezinho que está faltando aí, se o Senhor não correr, quem que o Senhor vai levar para o céu? Porque o que está crescendo? O evangelho da salvação ou o evangelho anátema? Anátema. O evangelho anátema é que está crescendo. Então agora Deus perdeu a sua onipotência, o seu poder. Ele precisa de estratégias, de fazer os filhos de Deus ficar no mesmo nível dos filhos das trevas, para ganhar eles para Jesus.
Tu acha que eu acredito que alguém foi ganho para Jesus? Tu acha que alguém foi ganho para Jesus? E se foi, é que nem leite, que nem Danone, que nem produto perecível, tem prazo de validade. Efésios 1, 13 e 14. Eu vou lhe falar sobre alguns assuntos do Evangelho e já estamos terminando. O que é o Evangelho? O Evangelho é isso. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O que é Evangelho, pastor? Evangelho é poder de Deus. Evangelho é batismo com o Espírito Santo. Este é o verdadeiro Evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 1, 4 e 5. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos com vocês em seu favor. Não é o Evangelho da boca para fora, mas é o Evangelho da transformação, o Evangelho da mudança, o Evangelho da restauração, o Evangelho que pega um homem caído e coloca o homem de pé na presença dele, o Evangelho que dá nome para ele, o Evangelho que faz coisas maravilhosas na vida dele. O Evangelho da boca para fora é esse. Vem para a igreja bebendo e continua bebendo. Vem fumando e continua fumando. Vem roubando e continua roubando. Mas o Evangelho verdadeiro não. Ele causa transformação. Ele liberta o homem. Ele liberta a mulher. Ele liberta o jovem. Ele liberta a criança. Ele liberta o ancião. Este é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12, diz assim: irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não é do meu conhecimento. Este Evangelho que vos anuncio não é a letra, não é a psicologia, não é a filosofia, mas olha que Paulo diz: eu não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, olha que Paulo diz: eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Ele diz que o Evangelho que ele recebeu veio do céu, veio do alto, a fonte divina, Jesus de Nazaré, Deus o Todo-Poderoso, o Yeshua e a Mashiach, o Adonai, o Shalom, o Yahvé, o grande, o maravilhoso. A palavra não é da terra, a palavra vem de Deus. Tem muito evangelho da letra, da psicologia e da filosofia. Eu fico pensando, quanto mais nós conhecemos, mais nos afastamos desse evangelho. Quanto mais nos aprofundamos, mais nos distanciamos, porque nos achamos o dono da verdade, nos colocamos num patamar acima das pessoas, achamos que somos profundos conhecedores, e aí que está a nossa queda, aí que está o nosso erro, aí que está o nosso fracasso, aí que está a nossa desgraça. Agora a Bíblia vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nunca nos falte temor, que nunca falte temor do Senhor, que nunca falte temor de Deus na sua vida, para não fazer nada contra a palavra de Deus. 2 Coríntios 4:2, Paulo vai dizer: antes
renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano. Olha que ele diz: não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. O que eu vejo de bênção mentirosa, o que eu vejo de milagre mentiroso, só pôr na Record, põe na Rede TV. Quem está com insônia de madrugada vai ver. Cheguei aqui devendo 1 milhão. Depois que eu vim para cá, hoje eu tenho empresa, hoje eu tenho um carro, hoje eu tenho Lamborghini, hoje eu tenho Ferrari. Isso é o quê? Não usamos de engano. Se Deus não fez, eu não preciso inventar milagre para alguém glorificar a Ele. Se Deus não fez, eu não preciso inventar cura para alguém dar glória ao nome dEle. Ele por si só já é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração. E fique sabendo, se não tiver crente para adorar, não tem problema. Ele está rodeado de arcanjos, querubins, serafins, que adoram Ele 24 horas por dia, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é santo, e dizendo que santo é o Senhor dos exércitos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Nesses últimos dias, com esse Evangelho Windows XP atualizado 2020, século 21, estão distorcendo ou não estão? Sim. Lógico que estão. O que mais fazem é distorcer, porque eles não querem a tua salvação, eles querem a casa cheia. Se a casa estiver cheia, pastor anda de carro zero. Se a casa estiver cheia, pastor faz viagem internacional. Se a casa estiver cheia, eles vão poder ostentar. Pastor vai ter fazenda, cabeça de gado, vai ter presa. Mas se a casa estiver vazia, eles vão conseguir suprir os desejos do coração. Paulo diz: não distorcemos a palavra de Deus, ou seja, o Evangelho. Ao contrário, olha o restante do versículo: mediante a clara, a transparente exposição da verdade. Então Paulo era um daqueles que não estava preocupado se o crente ia gostar da palavra ou não ia gostar. Paulo não estava preocupado se o crente ia receber ou deixar de receber. Paulo não estava preocupado se a mensagem que ele ia trazer, os irmãos depois do culto iam bater nas costas dele. Paulo arrebentou hoje, hein, Paulo? E Paulo, tu é o cara, hein? Como dizem, né? Nos dias de hoje. Arrebentou a boca do balão, hein, Paulo? O culto foi top. O culto foi show, hein, Paulo? Tá louco? Foi power. Olha o que Paulo diz: ao contrário, mediante a clara exposição da verdade. Para Paulo era assim: gostou? Amém. Não gostou? Amém também. Agradou? Amém. Não agradou? Amém também. Palavra machucou, vai embora? Amém. Palavra tratou, vai ficar? Amém. Palavra falou? Amém. Palavra cutucou? Amém. Para Paulo pouco importava, ele só queria pregar a verdade da palavra, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus.
Paulo não queria inventar o que a Bíblia não diz. Paulo não queria falar o que a Bíblia não diz. Paulo não queria ministrar o que a Bíblia não diz. Olha o final do versículo. Nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de quem? De Deus. De Deus. Eu fico pensando, um cara que faz um negócio desse, primeiro, será que tem consciência? Tá, tem. Agora, segundo, será que ela está viva? Ou será que ela está morta? Porque eu posso pregar o que for aqui, irmão, para massagear os egos, mas existe uma coisa na minha vida chamada consciência. E se eu vir falar fora da direção, ela vai me acusar. E não tem nada que eu possa fazer para minha consciência parar. Eu não consigo pôr a mão nela. Ela não é concreta. Ela não é palpável. É por isso que ele vai dizer: se o teu coração te condena, maior é Deus. Se tua consciência te acusa, maior é Deus. Eu fico pensando quantos pregadores, depois dos sermões, das ministrações, como é que eles descem do altar? Céu baixinho, todas as suas postagens, o céu desceu. Irmão, não sei explicar para vocês, ou se o céu desceu, ou se a igreja subiu. Não, o céu não desceu. E muito menos a igreja subiu. Presta atenção, para que o quadro atual que estamos vendo e vivendo, só há um versículo para definir os dias atuais. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 e verso 4, diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus, esse Deus não é o Deus Altíssimo, é o Deus desta terra, o Deus desta era. O que ele fez? Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Presta atenção, a definição dos nossos dias é essa: se o Evangelho está encoberto para os que estão perecendo. Quantas pessoas dizem assim: eu não posso ir lá naquela igreja lá não, que lá a palavra é muito pesada. Pesado é o inferno, pesado é lá é pesado, lá é quente, lá é dolorido, lá o bicho não morre, viu? Quantas pessoas já falaram isso? Irmão, lá os louvores é lindo, mas a palavra lá não dá para suportar. Sabe por quê? Porque está encoberto para você. O Deus desse século cegou o entendimento dos crentes. Pastor, não tem problema não. Pastor, não tem nada não. Pastor, eu posso estar na igreja e posso também participar do carnaval. Pastor, eu posso estar na igreja e posso participar das festas juninas, das festas pagãs. Pastor, eu posso estar na igreja e posso sair para a balada, para a noitada. Pastor, eu posso estar na igreja e estar me envolvendo com tudo que é menino na rua. Eu posso estar na igreja e estar me envolvendo com tudo que é menina na rua. Não tem problema não. Isso era coisa do passado. Pode ver que hoje, pastor, nós nos vestimos igual ao mundo. O mundo é a nossa referência
É no mundo que nós nos espelhamos. Os cortes de cabelo que vem de lá nós copia. As modas que são lançadas lá nós copiamos. Que é isso? Está aí. O Deus dessa era cegou em entendimento. Está cego. Está cego o entendimento. Depois que inventaram, não tem nada a ver, não tem problema não. Misericórdia. Aí foi a debandada. Tem nada a ver não tem problema não. E você acha que ele vem buscar um povo perdido, um povo contaminado, um povo enrolado, um povo aliançado com o mundo, um povo que não tem diferença do justo para o injusto, do santo para o profano, do certo para o incerto. Você acha que ele vem buscar esse povo? É esse povo que ele vem buscar. O entendimento foi o que, irmãos? Cegado. São pessoas que não querem aceitar a verdade da palavra. Eu não sei na tua visão nessa noite, um culto de domingo, como chamamos o culto da família, trazer uma palavra dessa de ensinamento. Posso lhe dizer sem medo de errar, é poucos os lugares que têm a liberdade de trazer uma palavra dessa no culto de domingo à noite. Porque geralmente nos altares hoje estão os coach, os homens que vão levantar o emocional das pessoas, que vão levantar a expectativa para uma semana que começa, porém não falando a verdade da palavra. Não somos melhores do que ninguém. Esse é o último versículo, 1 Coríntios 10, 12. Não somos melhores do que ninguém. Não podemos nos colocar num patamar melhor do que ninguém, porque ele vai dizer assim: aquele que julga está firme, aquele que julga estar de pé. Qual é a recomendação? A minha tradução: cuide-se, para que não. Por isso que nessa semana, quando eu vi este vídeo, e eu falei: Jesus, tu tem que vir buscar a igreja, porque se Jesus tu não vier, quem garante que eu também não vou tropeçar? Quem garante que eu vou permanecer de pé? Quem garante que eu vou permanecer de cabeça erguida? Porque ele diz: aquele que julga está firme. Aquele que pode pensar assim: não, irmão, isso é para eles, para mim não. Ele diz: cuide-se, tome cuidado, vigie, para que não caia. E todo líder, dificilmente ele é confrontado. Dificilmente vai ter pessoas que vão querer confrontar dentro da palavra, não na rebeldia. Na rebeldia tem muito, eu digo dentro da palavra. Vem eu aqui e vou fazer, irmão, nós vamos fazer esse ano o primeiro arraiá gospel da De Palavra Viva. Será que vai ter alguém para me peitar? Será que vai ter alguém para falar: pastor, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder? Pastor, não, isso está fora da palavra. Ou será que a maioria vai compactuar comigo? Opa, o pastor vai fazer, oh glória, que maravilha, era o que a gente queria. Tá no mundo com a sensação da igreja,
Por isso que eu falei: Senhor, vem buscar a tua igreja rápido, Senhor. Senhor, vem buscar a tua igreja rápido, Senhor. Vem buscar a tua igreja rápido, porque se o Senhor não vier, quem é que vai se salvar? Quem é que vai se salvar, Senhor? Quem é que vai entrar pelas portas? Quem é que vai ver o céu revestido de ouro? Quem é que vai ver os muros de cristais? Quem é que vai ver a igreja arrebatada? Quem é que vai ver os apóstolos? Quem é que vai ver os profetas? Quem é que vai ver Jesus de Nazaré? Quem é que vai ver os mártires da fé? Quem é que vai ver Paulo? Quem é que vai ver? Quem é? Então eu falei nessa semana: tem misericórdia da minha vida, porque o que define é isso assim: aquele que julga está firme, aquele que diz assim: eu não participo disso, eu não me contamino com isso, eu não me envolvo com isso. Ele manda uma recomendação: opa, cuide-se, cuide-se, para que não. Todos esses que nós estamos vendo, um dia também estiveram de pé. É só você pegar as mensagens de 10 anos atrás, é só você pegar as mensagens de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, e vocês pegarem as mensagens atualizadas, e nós vamos definir: estavam de pé, mas não se cuidaram, e hoje estão caídos. Se nós já estivermos caídos, não tem mais para onde ir. Mas e se estivermos de pé? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo de quem está em pé? Qual é? Cair. Por isso que a necessidade extrema de quê, irmãos? De Jesus vir buscar a sua igreja. Jesus precisa vir buscar essa igreja nova. Precisamos que o arrebatamento de Cristo, a igreja, não demore tanto, pois a distorção da palavra está dentro das igrejas e corremos risco de nos perder. Não é do lado de fora, é do lado de dentro. Não é lá fora, não, é dentro. Com a distorção da palavra. Curve a sua cabeça.